começa a gravar. Porque você não espera no momento, que eu tenho que ficar cortando muito, Já Ana. vai ter que Se você puser na hora, eu não preciso cortar. Nossa, pai, mas dá muito trabalho você. Muito boa noite, eu saúdo a amada igreja com a paz generosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos juntos novamente. E hoje eu quero trazer um texto aqui para a meditação da palavra do Senhor, um texto que se encontra em Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, capítulo 10, bem no começo aí. Deuteronômio 10, versículos 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Glórias a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque mais uma vez o Senhor nos permite, Senhor Deus, estar diante da tua palavra. Senhor Deus, nós sabemos que muitos de nós tiveram uma semana de luta, Senhor Deus. Alguns com a luta do trabalho somente, outros com lutas na família, com enfermidades, outros ainda talvez um pouco em pânico devido ao que o Brasil atravessa, mas nós entendemos pela fé que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nada escapa do seu olhar, que nada escapa do seu cuidado, que nada, Senhor, é deixado de lado ou à parte, porque o Senhor é um Deus que reina e governa tudo e em todos. Senhor Deus, nós queremos te elogiar essa noite, dizendo que tu és um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus longânimo, um Deus compassível, um Deus que prova o seu amor, não só que ama, mas que prova o seu amor, um Deus que salva o perdido, um Deus que resgata aquele que já está condenado, um Deus que liberta, um Deus que cura. Senhor Deus, tu és um Deus tremendo e nós, por nossas palavras, nós não conseguiríamos descrever a tua grandeza. Mas o Senhor aceita o nosso louvor, é o pedido que fazemos agora. Recebe o nosso louvor essa noite, Senhor Deus. Vem com a tua misericórdia, porque nós estamos diante da tua palavra e ela é perfeita e ela vai além da capacitação humana. Então nós somos totalmente dependentes do Senhor também para meditar na tua palavra. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque essa semana de trabalho, para alguns se encerrou hoje, para outros se encerra amanhã, e domingo nós recomeçaremos mais uma semana, mas nós queremos te expressar gratidão, porque apesar das lutas, apesar das dificuldades, o Senhor continua sendo o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, muito obrigado, porque se nós formos fazer um balanço, Senhor Deus, nós temos motivos e teremos em todas as nossas vidas de sobra para de ser gratos, Senhor Deus. Mesmo quando as coisas não vão de acordo com o nosso planejamento, nós sabemos que elas vão de acordo com o seu planejamento, então isso nos é suficiente. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós pedimos uma visitação com teu Espírito Santo a essas famílias que recebem da palavra do Senhor essa noite, o teu Espírito que pode abrir os corações, que pode colocar ali o discernimento espiritual para que possamos não só reter, mas praticar a tua palavra. Senhor Deus, não há uma página somente da Bíblia que podemos deixar de cultuar e adorar o Senhor, porque elas descrevem quão grande é o Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu agradeço no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deuteronômio, ele vem aqui então trazer, vamos dizer, não uma segunda lei, mas vem trazer uma cópia, vem trazer as instruções finais de Moisés, onde ele relata várias coisas que já tinham sido relatadas
nos livros anteriores, mas ele vem para deixar claro que nós devemos servir ao Senhor, como nós devemos proceder, os erros que nós temos, e nós podemos localizar aqui nos 5 primeiros livros da Bíblia, como o Senhor requer santidade, como o Senhor é zeloso nas coisas para Ele, como o Senhor requer a separação realmente de um homem e de uma mulher para servi-lo, e como devemos conduzir. As coisas do Senhor não são feitas de qualquer maneira, mas são feitas ao modo dele, não ao modo nosso. Muitas vezes, quando pensamos que estamos adorando, estamos alegrando o coração de Deus, muito pelo contrário, não estamos adorando e estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ter a nossa mente, o nosso coração na palavra do Senhor, nós precisamos buscar conhecê-lo cada dia mais, para poder agora adorá-lo de acordo com a sua santa e preciosa vontade. Ele vem relatando aqui a história de Deus e do seu povo. Um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, um Deus que age em cada detalhe da vida deste povo, mas ao mesmo tempo um povo que se desvia com facilidade dos caminhos do Senhor. Um povo que murmura contra Deus, um povo que não reconhece o cuidado e o amor de Deus, um povo que pela sua prática de vida, quando Moisés se ausenta por um tempo, o povo volta ali a dançar para estátuas, para idolatria, volta a cultuar outros deuses, um Deus poderoso que escolhe um povo. É interessante isso, um Deus poderoso que escolhe para si um povo. Olha o que diz aqui em Deuteronômio 7, versículos 6 e 7. Porque tu és povo santo do Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois és o menor de todos os povos. Deuteronômio 7, versículos 6 e 7. A soberania de Deus. É Deus quem escolhe o homem, não é o homem que escolhe Deus. E muitas pessoas estão tentando agradar a Deus através da força do seu braço. Muitas pessoas estão tentando chamar a atenção de Deus através de práticas religiosas. Isso não acontece. Assim caminha a humanidade hoje. Quer dizer, um Deus que continua santo, que continua fiel às suas verdades, que continua fiel às suas promessas, e um povo que continua rebelde contra esse Deus. Se nós analisarmos a situação do mundo hoje, nós vamos olhar aqui para a história do povo de Israel e vamos falar, olha, nada mudou. Nada mudou. O povo se esquece do cuidado de Deus, o povo se esquece que Deus é que coloca o sustento à sua mesa, o povo é um povo que tem um coração totalmente reservado para as coisas não para as coisas de Deus, mas para as coisas do mundo, um povo ainda que continua avarento, que continua idólatra, que continua pecando contra o Senhor, mesmo muitos daqueles que declaram que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas. Essa declaração de fé, eu sempre pergunto, quanto ela vale? Porque se não pela elucidação do Espírito Santo no coração do homem, ela não vale nada. Porque sem o Espírito Santo, nós não podemos declarar verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor. Mas o Senhor então agora chega e diz, através de Moisés, agora pois, ó Israel, agora pois, ó meu povo, que é que o Senhor requer de ti? Muitas pessoas estão tentando fazer coisas, muitas pessoas estão trabalhando em vários ministérios para agradar a Deus, muitas pessoas, e eu já fui uma dessas pessoas que tentava fazer tudo na obra para ver se Deus então ficasse favorável a mim. Não, não é assim que funciona. Deus nos amou, ponto. Nós não temos condição de amar como Deus ama, porque Deus amou sendo nós ainda pecadores. E Ele provou o seu amor enviando Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós precisamos aprender com Ele, mas nós não somos como Ele. A nossa misericórdia quase que não existe, o nosso amor não é desenvolvido, nem mesmo para o Deus que nós estamos
cultuando aquele que nós declaramos que é o Senhor da nossa vida, nós não conseguimos demonstrar esse amor, porque na verdade não é um amor tão assim verdadeiro. Então ele chega a um ponto e diz: olha, gente, olha o que Deus requer de você. Vou fazer um resumo aqui. Olha o que Deus requer de vocês. E ele começa. A primeira coisa, não é que temas o Senhor, teu Deus. A primeira coisa que eu vejo nessa frase, Deus é o seu Senhor. Quando eu vou lá no Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Será que o Senhor é realmente o meu pastor? Porque se ele não for o meu pastor, eu vou tê-lo como aquele que vai aliviar a minha vida quando eu estiver necessitando de alguma coisa. Então eu vou colocar o Salmo 23, número 1 na minha geladeira e vou dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Minha geladeira sempre será cheia. Ou então eu vou colocar em algum outro lugar e vou dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como um agouro, como uma frase que vai trazer ali quase que um mantra. Eu vou repetir isso e isso vai acontecer na minha vida. Não. É se o Senhor, na verdade, é o meu pastor, nada vai me faltar. Por quê? Porque a minha mente será a mente de Cristo, e aquilo que eu vou desejar é aquilo que Cristo deseja. E o caráter que há em mim agora é o caráter de Cristo, e eu não vou querer as coisas que estão fora do plano de Deus e fora da palavra de Deus. Então aquelas coisas em que eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas necessárias para a minha caminhada e para o avanço do evangelho da graça, o Senhor provê. Então a pergunta aqui, não temas o Senhor teu Deus. A pergunta, Deus é o Senhor da sua vida? Se Ele é o Senhor da sua vida, vamos então concluir. É preciso haver temor ao Senhor. Muitos traduzem temor como uma reverência profunda a Deus. Outros traduzem como medo de desagradar a Deus. Outros traduzem como reverência somente. Mas nós precisamos entender. O temor é o princípio da sabedoria. Então, quando eu começo a entender que Deus é grande, que Deus é soberano, que Deus tem toda a palavra na sua boca, que pela sua palavra tudo foi formado, que Ele formou o homem das suas mãos, e Ele tem poder sobre esse homem, Ele tem poder sobre o universo, Ele tem poder sobre a natureza. Ele deixou para nós um livro instruindo, falando a respeito dele, do seu caráter, como Ele quer que nós andemos na sua presença. Então eu, diante disso, eu me prostro. Há uma grande reverência no meu coração, a ponto de tudo que eu for fazer, falar e pensar, eu questiono antes. Isso agrada a Deus? Porque eu não quero, de maneira nenhuma, em todas as minhas ações, meus pensamentos e minhas palavras, desagradar a Deus. Meus irmãos, muitas coisas deveriam ser muito práticas na vida de um cristão. Muitas pessoas são cheias de conceitos, de versículos decorados, mas a vida dela não reflete a glória de Deus. A vida dela não é para a glória do Senhor. E nós precisamos aprender que o Senhor requer de nós temor absoluto a Ele. Muitas pessoas estão temendo agora a situação da nossa nação. Outras pessoas estão temendo agora quem vai governar sobre nós. Nós precisamos temer ao Senhor, somente a Ele. Nós devemos nos prostrar diante dEle, não só com os nossos corpos, mas com os nossos corações. Nós devemos realmente estar diante do Senhor com tremor e temor. É algo que falta hoje nessa geração. É algo que tem faltado na minha vida e talvez tenha faltado na sua vida, porque nós estamos fazendo coisas e nós não estamos interessados se essas coisas revelam que nós tememos o nosso Deus, que nós reverenciamos realmente esse Deus, que nós temos medo de desagradá-lo em toda a nossa conduta. Meus irmãos, a palavra também diz: e andes em todos os seus caminhos. Meus irmãos, você só vai conhecer os caminhos do Senhor através desse livro, que é a palavra de Deus. Quando nós lemos o Salmo 119, eu gosto muito dos primeiros versículos, eu gosto dele todo, mas os primeiros versículos, eles são muito impactantes na minha vida.
Veja bem, Salmo 119, versículos de 1 a 5. Olha o que diz: bem-aventurados, ou seja, extremamente abençoados, os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados, muito abençoados, os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que o cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Nós poderíamos continuar aqui pelos 176 versículos, que são extremamente ricos a respeito da palavra do Senhor, a respeito da verdade do Senhor. Mas o quanto nós temos zelado em observar se os nossos caminhos estão realmente de acordo com os caminhos do Senhor, se aquilo que nós temos traçado para as nossas vidas estão de acordo com a palavra de Deus e não com os nossos corações. Andar no caminho do Senhor, andar em todos os caminhos do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos ponderar a nossa vida, se ela é realmente do Senhor ou se ela serve a Satanás. Porque de repente você vai ficar com uma falsa confissão de fé durante 50 anos, tentando ser crente, e vai perder o melhor que o mundo pode te dar. E quando você morrer, você vai ser lançado no inferno. Porque você não entendeu nada do que diz a palavra do Senhor. Não é andar em alguns caminhos, mas andar em todos os caminhos do Senhor. Isso eu não estou dizendo que nós não pecaremos, nós pecamos e pecamos todos os dias, mas há zelo nos nossos corações, desejo nos nossos corações de servir ao Senhor com interesse de coração e andar em todos os seus caminhos. E quando nós erramos, ou seja, quando nós pecamos contra o Senhor, há arrependimento. Arrependimento verdadeiro, genuíno, que nos traz o choro pelo pecado, que nos traz o choro, que nos traz a humilhação, onde nós então podemos ter a mente renovada mais uma vez, no sentido de olhar para o pecado que cometemos e não cometê-lo mais. Meus irmãos, o quanto tem sido importante para você saber quais são os caminhos do Senhor. Quais são os caminhos? As pessoas estão preocupadas se vão ter uma terceira formatura na faculdade, as pessoas estão preocupadas onde vão chegar na sua empresa, as pessoas estão preocupadas qual será a sua renda no fim da sua vida, as pessoas estão preocupadas como seus filhos encontrarão e vencerão as dificuldades da vida, mas poucos estão preocupados em saber quais os caminhos do Senhor e andar em todos eles. Os crentes deveriam estar gemendo de desejo de fazer a vontade de Deus por toda a sua vida. Mas eles estão gemendo por coisas transitórias e seculares. A nossa cidade, Poços de Caldas, é uma cidade linda. É uma cidade até que a gente pode dizer top, né? Como diz os jovens, top. A natureza nossa é algo profundo demais. Se nós analisarmos e olharmos para essa serra, chamada Serra de São Domingos, aquilo é uma mata virgem, aquilo foi Deus que criou daquela maneira e ali está até hoje. E Ele fez isso através da sua palavra. E nós não queremos andar nos caminhos deste que tem o poder para fazer uma obra tão maravilhosa quanto essa. Nós deveríamos pensar e repensar as nossas vidas. E a palavra de Deus continua. E andes em todos os seus caminhos, e o ames. Amar é decisão, amar não é um sentimento, amei, eu decido amar, então eu vou buscar este amor, eu vou desenvolver isso na minha vida, eu vou querer que isso aconteça na minha vida, e amar a Deus é extremamente necessário. O amor, ele é comprovado por testemunho, com provas deste amor, não é de palavras. Olha, quantos homens declaram, eu amo a minha mulher, mas já estão no terceiro ou quarto casamento. Quantos homens declaram, eu amo os meus filhos, mas não falam de Cristo para os filhos? Muito pelo contrário, eles são coniventes com os pecados dos filhos. Isso não é amar a Deus. Amar a Deus
é desejá-lo em todo instante. Amar a Deus não é expressão dos lábios, não é uma declaração de fé vazia. Amar a Deus é a expressão do coração alegre nele, um coração que só deseja Deus, um coração que só se alegra nele. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. É quando a minha alegria é o Senhor, o meu coração é satisfeito nele. Isso não está dizendo, Salmo 37,4, não é para você amar o Senhor, que todos os desejos Ele vai dar para você, não. É quando você ama realmente o Senhor e você se agrada somente nele, os desejos do seu coração serão os mesmos desejos do Senhor para a sua vida. E é interessante que assim vai tocar a sua vida. Deus vai abençoar naquilo que Ele acha que deve abençoar. E você se alegra nele. Por isso você tem uma vida de alegria. Por que a geração crente hoje não é alegre? Porque a geração crente hoje diz que ama a Deus, mas na verdade não o ama. Não se deleita nele. É mais expressão dos lábios e não de um coração que se agrada nele. Nós precisamos entender isso. Quando um homem ele está ali na sua juventude e ele diz que ama uma mulher, ele faz tudo para deixá-la alegre. E agora vamos trazer isso para a nossa vida espiritual. Será que nós amamos a Deus ao ponto da nossa vida ser tudo feito para que o Senhor se alegre em nós? Ou se alegre conosco, melhor dizendo. Será que nós entendemos isso mesmo? Será que assim é a nossa vida? Será que a expressão do nosso coração confirma que a nossa alegria é o Senhor, está no Senhor, e não há alegria fora do Senhor? O melhor casamento do mundo não pode te preencher. As riquezas do mundo não podem te preencher. O seu doutorado, a sua universidade mais famosa, quando você a conclui, não pode te preencher. A sua carreira profissional, que ela chegou no melhor que você poder, não pode te preencher. As riquezas desse mundo não podem te preencher, mas Ele pode te preencher. Só Ele pode te preencher. O seu cônjuge não pode te preencher, mas Cristo pode te preencher. As riquezas não podem preencher, mas Cristo pode te preencher. Somente em Deus nós seremos realmente satisfeitos e plenos. Ainda que as circunstâncias ao nosso redor estejam humanamente muito ruins, racionalmente muito ruins. Meus irmãos, você pode notar que homens e mulheres de Deus, eles estão alegres em toda e qualquer situação. Olha o que diz aqui Filipenses, vamos lá. Filipenses capítulo 4, não é? Vamos ver se é isso mesmo. A partir do versículo 10 até o 13, olha o que diz. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor, a meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer que Paulo estava dizendo que Cristo era a sua fortaleza, que tudo ele podia em Cristo. Então não interessa se ele estava com fome ou pleno ali, cheio, vamos dizer assim, satisfeito. Não interessa se ele estava pobre ou rico. Cristo era a sua satisfação. Cristo era a sua alegria. Cristo era a sua rocha. Cristo era a sua fortaleza. Assim deveria ser a nossa vida. Isso é amar a Deus. Isso é amar a Deus. A palavra do Senhor continua dizendo, não só amá-lo, mas o sirvas ao Senhor, que é teu Deus. É importante dizer, porque muitas vezes nós estamos servindo na igreja, no ministério, mas Ele não é o nosso Deus. Então não funciona. Servindo ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Não é algo aqui de fora, é algo de dentro, está nas entranhas do nosso ser. Meus irmãos,
Quantos de nós faz isso com alegria? Quantos de nós entoam um cântico com alegria no coração, porque Ele é o nosso Deus, porque isso está servir a Deus. Quando eu vou fazendo uma obra ali, que o Espírito Santo coloca no meu coração, eu vou com alegria, eu vou com um coração cheio de desejo, com a alma alegre, porque é uma obra para o Senhor. Meus irmãos, eu vejo muito isto na entrega de dízimos e ofertas. Não é o quanto você entrega somente, o quanto é importante, mas é como você entrega. Há gozo no seu coração? Como você tem feito? Agora nós não estamos congregando. Eu tenho um prazer, quando dá ali para o dia 5, dia 6, eu quero levar para o tesoureiro, mas eu não quero apenas entregar aquilo, eu quero entregar, eu quero que ele ore comigo, e eu quero celebrar, aquilo é uma festa no meu coração, aquilo é uma alegria no meu coração, e é interessante, meus irmãos, o dinheiro é a primeira prisão do coração do homem, é a primeira prisão. Sabe por quê? Porque não é a sobra, é o primeiro, eu separo o primeiro, esse é do Senhor, que alegria no meu coração, que gozo há no meu coração. Então não adianta, meu irmão, se você vai fazendo uma obra lá no hospital, o teu coração não está servindo ao Senhor, você vai entregar seu dízimo, a sua oferta, o teu coração não está servindo ao Senhor, você vai cantar um louvor lá na congregação, mas o seu coração não está servindo ao Senhor, a sua alma não está ali. Não é assim que o Senhor requer. É que o sirvas de todo o seu coração. Não para os outros ver, não para os outros ver, mas é alegria, necessidade. Você tem necessidade de cultuar a Deus através destes momentos e destas ações. Será que isso é uma necessidade no seu coração? Ou o seu evangeliquez não permite isso? Porque na verdade é uma vida apartada de Deus. É uma vida de obras para que os homens vejam. Não é uma adoração. É um ritual. Meus irmãos, muitas vezes as pessoas na ceia, elas pensam que é um pão e é um suco. Não. Ali é trazer a memória o grande, maravilhoso, único, perfeito, imensurável amor de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, único que poderia pagar e cancelar os meus pecados e pegar aquela condenação que estava sobre mim e colocar sobre Ele próprio e morrer no meu lugar. É muito mais que um pedaço de pão, é muito mais que um cálice. É um coração submisso, é um coração que se gloria em Cristo Jesus, é um coração que se alegra no sacrifício de Jesus, é um coração também que se constrange por esse amor. É que falta para nós, é que Ele está pedindo aqui, e Ele está pedindo para nós fazermos de todo o coração esse servidão e de toda a sua alma. Para quê? Para guardares os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno. Temor, retidão, amor, servir de coração e alma, para depois guardar isto. Só assim começa a contar a nossa vida em Cristo Jesus. Meus irmãos, muitas pessoas estão guardando mandamentos, como fariseus, não têm vida com Cristo, não têm intimidade com Cristo, não o conhecem, e quando eu falo conhecer, é conhecimento íntimo, relacionamento de intimidade com o Senhor na sua palavra. Por quê? Porque nós temos visto tantas coisas acontecerem fora da palavra de Deus, porque nós temos visto uma geração que tem andado em caminhos duplos, uma geração de ânimo dobre, ou seja, vacilante. Ela não consegue confiar exclusivamente na palavra do Senhor. Meus irmãos, quão glorioso é o nosso Deus, quão poderoso é o nosso Deus,
quão profundo é o nosso Deus, quão amoroso é o nosso Deus. Ele escolheu um povo, e esse povo rejeitou. Isso fez com que o evangelho chegasse até nós, os gentios. E agora eu trago um último apelo. Versículo que eu não li no começo, é o versículo 16 do capítulo 10. É uma conclusão aqui. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz. A circuncisão era o símbolo de separação para o Senhor. Mas agora o Senhor está indo aqui mais profundamente na sua instrução, dizendo, olha, aquilo é símbolo do que na verdade deveria ser feito no seu coração. A palavra do Senhor em Joel diz, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Ou seja, não o que é externo, mas o que é interno. Aqui está dizendo a mesma coisa, circuncidai os vossos corações. Lembrei aqui de um texto muito maravilhoso em Atos, capítulo 7. Próximo à execução do servo Estevão, quando ele descorre a sua defesa, e a sua defesa é feita na palavra do Senhor. Ele traz aqui a palavra do Senhor, falando da grandeza de Deus, como Deus ele chama Abraão, como começa a história aqui dessa nação, chamada nação do Senhor, até que ele chega no versículo 51 e diz, homens de dura cerviz e incircuncisos de ouvidos, de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Homens de duro coração, homens que não estão com o coração circunciso, ou seja, estão com o coração entregue ao Senhor, confiam somente no Senhor, têm a sua fé somente no Senhor, homens então não salvos. Homens de dura cerviz é isso, que não se curvam, não se dobram, pescoço empinado, arrogantes. Enquanto a palavra diz que nós devemos ser humildes. Interessante que ele cita essa mesma passagem lá em Atos para explicar, vocês são homens de dura cerviz, porque vocês crucificaram o justo e vocês mataram os profetas que vieram antes do justo. E é interessante que muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja fazendo coisas no automático, no piloto automático, achando que isso garantirá a nossa salvação. Mas talvez seja preciso nós colocarmos a nossa vida diante da palavra do Senhor e analisar a nossa vida não com a nossa própria baliza, o nosso próprio padrão, mas o padrão de balizarmos a nossa vida, ou o padrão para compararmos a nossa vida deve ser Cristo. Nada menos, nada mais que Cristo. Ah, irmão, eu não vou conseguir ser perfeito quanto Ele. Tudo bem, eu também não. Mas Ele é o nosso prumo, Ele é a nossa baliza, Ele é o nosso padrão. Então nós vamos mirar nesse padrão e vamos tentar aproximar o máximo que pudermos desse padrão. E a conclusão é essa. Circuncidai os vossos corações e não mais endureçais a vossa cerviz, ou seja, creiam somente em Cristo Jesus e não sejam arrogantes a ponto de achar que somos alguma coisa. Eu e você não somos nada. Só fomos aceitos porque estamos com o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. O que nos torna aceitos é Cristo Jesus. Ou quem nos torna aceitos é Cristo Jesus. Nós não merecemos a salvação. Nós continuamos merecedores, sem a graça, é lógico, da condenação, assim como nascemos. Então, arrependamos e vivamos para a glória do Senhor. O que o Senhor requer de ti? Corações quebrantados na sua presença e obedientes para a louvor e glória dele. Vamos orar. Senhor Deus, que tempo precioso diante da tua palavra.
Que tempo maravilhoso diante da tua palavra. Senhor Deus, como o Senhor tem sido benevolente, como o Senhor tem sido bom, como o Senhor tem sido cuidadoso para conosco, mas como temos sido rebeldes ao Senhor, como temos pecado contra o Senhor. Perdoa, Senhor Deus. Mais uma vez nós requeremos e pedimos, Senhor Deus, pela tua misericórdia, o seu perdão sobre as nossas vidas. Senhor Deus, nós precisamos ter uma vida totalmente voltada para o Senhor, mas não é isso que tem acontecido, Senhor Deus. Somos uma nação que tem voltado as costas para o Senhor, uma nação que tem amado as coisas deste mundo e não as coisas do Senhor. Ah, Senhor Deus, perdoa, Senhor Deus, que o nosso coração seja circuncidado em Cristo Jesus e que a nossa cerviz se dobre, se curve diante do Senhor. É a oração que nós entregamos como igreja do Senhor esta noite e aguardamos a tua resposta no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.